Estamos aqui mais uma vez com esse webinar pré-evento, né, do segundo workshop de classificação da vegetação brasileira. Esse ano vai acontecer em concomitância com o Simpósio Nacional de Geomorfologia, na cidade de Natal. E para esse segundo webinar, a gente trouxe o pessoal do IBGE, da equipe da seção de vegetação, para que eles pudessem tratar um pouco das temáticas que a gente vai discutir no workshop. E dentro dessas temáticas, a gente vai trabalhar com as formações pioneiras e a vegetação de transição. E hoje quem a gente trouxe para falar da equipe do IBGE é a Liane Pinheiro, que vai apresentar as questões referentes ao tratamento dessas categorias de vegetação específicas dentro do Manual da Vegetação, Manual Técnico da Vegetação Brasileira, e apresentar outras questões também. Tá certo? Liane Pinheiro, fique à vontade, viu, para fazer a sua apresentação. Tá, boa noite a todos. Então, eu sou a Liane, eu sou engenheira florestal, trabalho no IBGE, no setor do meio biótico, né, e eu faço parte da equipe de vegetação que trabalha com mapeamento. Nós estamos aqui em equipe, né, e hoje estou como porta-voz da equipe, para falar um pouco, né, das formações pioneiras e da vegetação de transição, abrindo, né, iniciando o trabalho que pretendemos fazer no segundo workshop. Então, esse webinar, na verdade, ele faz parte de um trabalho, né, iniciado lá em São Paulo, quando a gente propôs, né, que tem como objetivo, né, fazer uma aproximação da comunidade científica para revisar e aprimorar de maneira colaborativa, né, uma revisão do manual da classificação brasileira de vegetação adotado pelo IBGE. Então, iniciamos o trabalho lá no primeiro workshop, apresentando os problemas, apareceram muitas questões, e estamos dando continuidade, então, agora, nesse segundo workshop, nos propusemos a trabalhar com as formações pioneiras e a área de transição. Então, isso é um trabalho longo, então, isso aqui é mais uma parte desse trabalho iniciado lá em São Paulo. Então, para contextualizar um pouco, né, todas as questões, eu vou fazer uma sequência, que eu vou abordar de maneira breve a classificação utilizada pelo IBGE, que é o nosso orientador, né, com foco, né, no sistema edáfico de primeira comoção, que são as áreas das pioneiras, e também um pouco sobre, nessa conversa, nós vamos dar destaque nessas áreas de pioneira, até por conta do workshop que acontecerá em Natal, que é a área de pioneira, e que também nesse workshop está previsto uma visitação, né, fazer um campo, né, nessas áreas. Então, isso daí vai ajudar nós a discutirmos os problemas, as questões relacionadas, tanto com as áreas de formação pioneira, como as áreas de transição que nós está prevista, né, passarmos no roteiro. Então, abrir discussão sobre essas classes que são usadas no IBGE. E, no final, deixar um pouco, né, para pensar, para nós trazermos para a discussão lá no evento, os desafios, né, os problemas, questões relacionadas a essa classificação e o uso dela, e também falar um pouco da oportunidade que está se apresentando agora, né, por conta desse trabalho iniciado. Tá? É isso. Então, assim, de uma maneira bem inicial, então vamos falar um pouco do Manual Técnico da Vegetação Brasileira, como que ele foi pensado, né? Vamos dizer assim, como que ele foi trabalhado. Então, esse é o manual que nós usamos para nosso trabalho, e ele tem, nessa classificação da vegetação, ele é um sistema fisionômico ecológico. Então, isso é uma coisa para se pensar. Pois ele considera o ambiente, né, e o aspecto da vegetação, né, a estrutura fisionômica e as formas de vida. E falando nas formas de vida, né, ressaltando que as formas de vida, no manual, ela é a primeira grande divisão dessa classificação. Né?
Então, essa classificação ela é dada pela forma de vida dominante. E ela, de acordo, né, com a classificação adotada, que eles fazem, dividir a forma de vida segundo o ranking adaptada às condições brasileiras, dividem em dois grandes, vamos dizer assim, grupos, né, que são as florestais e as campestres. Nas formações florestais tem a dominância dos fanerófitos. E nas formações campestres nós temos gaméfitos, hemicriptófitos, os geófitos, os terófitos. Então, essas duas grandes classes são as primeiras, grande grupo que nós separamos, e as demais, né, que vamos discutir em outros momentos, elas são dadas principalmente pelos parâmetros de clima, entre outros aspectos que são levados em consideração para a subdivisão dessas formações. Então, dando ênfase, né, no nosso trabalho, que é o Sistema DARF de Primeira Ocupação, as áreas de formação pioneira, então, falando de uma maneira, ela ocorre ao longo do litoral do Brasil, né? Bem como nas planícies fluviais, nas depressões, são os pântanos, nas lagunas, né? E elas ocorrem num terreno que são chamados de terrenos instáveis, como se diz, instáveis, né? Coberto por essa vegetação, já apresentada ali, principalmente no caso das pioneiras, os terófitos, criptófitos, geófitos, hidrófitos, hemicriptófitos, gaméfitos e nanofanerófitos. E ela trata-se de uma vegetação que a gente chama de primeira ocupação, de caráter edáfico por conta dos terrenos que elas se ocupam, que são constantemente rejuvenescidos pelos depósitos, pela dinâmica que acontece ali naqueles ambientes. Então, elas estão sempre com fluxo de entrada de materiais por conta das marés. Então, esse ambiente é um ambiente dinâmico e em constante rejuvenescimento. Então, essa vegetação ela é adaptada a essas condições, né? Que são as praias, restingas, os aluviões, as planícies pluvio-marinhas, a parte de embocadura de rio, tudo isso daí, essa região é bem dinâmica. Então, esses tipos de formação são ao que nós chamamos que pertencem ao complexo das formações pioneiras. Essas formações pioneiras, elas acontecem na costa brasileira toda e também dentro do continente, né? Dentro do intercontinental. Elas ocupam uma pequena porção do nosso território. Se você for pensar no tamanho do país e você observar que ela ocorre ao longo da costa e algumas áreas interioranas, mas eu faço uma ressalva de que elas são, embora pouco expressivas em termos de território, mas elas são muito importantes. Ela precisa de atenção, porque elas... não preciso falar aqui da importância dos mangues, das restingas, né, para a vida, para a renovação, para a parte toda de ecossistema que está presente ali naquele pequeno pedaço, né, o impacto que ela traz. Então, precisa de atenção, precisa de estudo. Então, nessas comunidades pioneiras que nós classificamos, o IBGE ele adota, vamos dizer assim, subdivisões, né? Então, nós temos a vegetação com influência marinha, que são as restingas, né? A letra símbolo que nós utilizamos é o PM, o P de pioneiro, o M de marinha. Então, elas são divididas em influência marinha, influência fluvio-marinha, que são os manguezais, os campos salinos, onde ali já tem uma influência, né, da salinidade, e a ela nós chamamos de influência fluvio-marinha, letra símbolo PF. E também temos as comunidades nós chamamos comunidades aluviais, que elas têm influência, né, fluvial ou lacustres, que são as PAs. Então, aqui algumas fotos ilustrando esses ambientes que nós classificamos, separando. Aqui está um esquema, né, que foi tirado lá do nosso manual,
que tem as subdivisões, né, que são adotadas na nossa classificação, que essas restingas são, ora, arbóreas, ora, arbustiva e ora, herbácea. Então, é isso que nós, com essas subdivisões que nós trabalhamos a questão das restingas. Aqui tem também algumas fotos que eu trouxe de trabalhos realizados pela equipe, em alguns momentos. Então, aqui nós estamos ilustrando a restinga arbórea. Aqui, ilustrando as herbáceas, né? E as arbustivas. Tudo lá de trabalho realizado no campo nosso. Uma outra subdivisão, né, dessas pioneiras seria a com influência fulvomarinha, os mangues campos salinos. Né? Então, nesse esquema, nesse perfil esquemático, ele traz aqui a PF, que é o mangue, que acontece em todo o Brasil. É interessante, né, que, embora aconteça em todo o Brasil, ele tem poucos gêneros, né? E tem a forma herbácea, né, que são as planícies fluviomarinhas. Essa parte de vegetação, da classificação, da caracterização, ela já foi bem apresentada pelo professor Diógenes, né? Então, ele explica, né? Traz bastante foto, ilustra, eu gostei muito da apresentação dele. Então, aqui não é o nosso foco é discutir um pouco como que nós trabalhamos esses conceitos dentro da nossa classificação. Então, não vou meter muito a descrição, que não é o nosso foco. Então, aqui tem a ilustração, né, do que seria a nossa área de mangue. Aqui também uma ilustração do que é uma planície fluviomarinha. Isso é uma foto que eu peguei de um trabalho de geodiversidade, que eu não tinha uma foto no nosso trabalho, eu não encontrei uma foto nossa que retratasse de maneira tão... E por último não. E mais uma classificação é a vegetação com influência fluvial-lacustre, né, que são chamadas comunidades aluviais. A essa nós temos as subdivisões, né, com palmeiras, né, são as comunidades aluviais que apresentam as palmeiras. Temos a arbustiva, né, então a PA é a letra símbolo que retrata a comunidade aluvial. Então, com palmeiras, vai a letra P. Quando você fala a comunidade aluvial arbustiva, vai a letra A. E quando você fala a comunidade aluvial herbácea, vai a letra H. Então, nós temos o PAP, PA e o PH, né, que ainda pode sofrer subdivisões, com palmeira, sem palmeira, no caso da arbustiça e da herbácea. Então, aqui tem ilustração também de alguns trabalhos, né, que foram feitos lá no Pantano Mato Grossense. Então, ilustra aqui uma herbácea, uma comunidade labial herbácea. Aqui, essa foto é da Luciana. Ela é interessante que nessa mesma foto você consegue observar tanto a aluvial como palmeira e a aluvial herbácea, né? Aqui ao lado, também ainda nessa mesma área, a aluvial herbácea, e aqui em Cáceres, no Mato Grosso, a PAP, né? Uma formação aluvial com palmeira. Bom, então vamos falar um pouco sobre essas formações pioneiras, que, como já disse, apesar de, quando pensa em território, não ser tão representativo em termos de área, mas da importância delas, então, por isso, o foco também nessa discussão, levar isso para a discussão, né? Então, aqui, isso foi extraído do BDIA. Então, aqui são as regiões fitoecológicas, lá do IBGE, e ela tem o intuito de ilustrar a dominância, né, quando a gente pensa em Estado, a
savana estépica, que ocupa a maior parte do território, né? E a formação pioneira, cerca de 5% mais ou menos do território ocupado com a formação pioneira, além dos contatos, né, que nós observamos ali também na região, inclusive do nosso município, né, que nós vamos trabalhar, que nós vamos visitar. Então, aqui o intuito de ver essa proporção das áreas de pioneira e a vegetação, a formação, né, dominante no Rio Grande do Norte. Eu estou lembrando aqui da apresentação da minha professora, antes, né, que falava, né, dos biomas e falava das vegetações que apareciam aqui. Ele descreveu a região onde apareciam as savanas, savana estépica, os contatos, falou um pouco da floresta também, que aparece lá no Natal. Então, também, continuando essa visão assim, do Estado. E aqui o foco do nosso trabalho, que está relacionado com a formação pioneira, e também é uma área que nós vamos visitar, né? Então, aqui está o Estado, né? O Estado, você viu. Quando você vê a proporção da área de pioneira em relação ao Estado, ela está em torno de 5%. Quando você vem para o município, né, que nós estamos aqui no Natal, você viu que ela passou a ser 75% da formação desse município, né? Seguida pela savana estépica, e temos também um pouco da área de contato. E observe essa foto, essa ilustração, ela tem o intuito de chamar a atenção para a formação predominante, né, na região, e também mostrar aqui na foto ao lado a utilização, né, vamos dizer assim, a influência, né, devido ao uso, a antropização dessa região, né? Então, ela está praticamente toda ocupada, a partir lá de Restinga, com alguns pedaços de reserva, mas elas estão bem modificadas, né? Então, elas sofrem bastante. Isso não é uma questão aqui, isso é uma questão que acontece no Brasil inteiro, né? Elas são áreas sensíveis, importantes, mas elas têm uma ocupação bem intensa, e não é diferente em Natal. Uma outra área que nós vamos visitar, né, visitar no sentido de conversar, seria as áreas de tensão ecológica e o contato florístico. Então, nesse slide aqui, está ilustrando a quantidade, né, de áreas de transição, aonde ocorrem as áreas de transições ao longo do Brasil. Né, a área de transição, como nós chamamos, em contatos florísticos. Essas áreas, não menos importantes, né, elas dão trabalho, né, porque entender, né, como ela acontece é difícil na classificação você definir, né? São áreas de tensão, as linhas dos polígonos, os biomas, tudo passa pelas áreas de transição. Né? E as áreas de transição nós podemos entender de duas grandes formas. Né? Elas aparecem numa forma de encrave ou numa forma de ecótono. A questão do encrave é quando você tem duas vegetações, aqui no caso da ilustração, a savana e a savana com contato com a floresta umbrófila, e quando você pega essa área central, que é a área de transição, né, na forma de encrave, essa ilustração eu acho bem interessante porque ela mostra que você, nesse contato, você consegue perceber manchas do cerrado na floresta, né, manchas da savana na floresta. Então, ela é considerado que uma área de encrave, porque você encontra essa mistura, porém, a questão dela estar isolada, um tipo de vegetação ou outra, passa muito pela escala, né?
sobretudo na escala que nós trabalhamos, que é, no caso, de 1 para 250 mil, que é uma escala exploratória. Então, não dá para detalhar. Se você fizer um mapeamento detalhado, você consegue separar o que é a savana do que é a floresta nessa área de contato, diferente do ecótono, né? Que aqui está ilustrando uma transição entre a floresta densa e a floresta estacional decidual. Esse ecótono, né, essa mistura, esse contato dessa transição, né, ecológica, ele acontece de uma maneira que você não seria capaz, nem com grande detalhamento, conseguir separar um tipo de vegetação. Elas estão misturadas, né? Então, ele está lá. A forma do ecótono aqui, no caso, é a mistura. E aí, aqui, ilustrando também os tipos de contato que nós vamos encontrar no Rio Grande do Norte. Falando um pouco de contato, né? Que são contato entre as savanas e a floresta estacional, que são simbolizadas pelo SN. As savanas entre as savanas estepe, que é a nossa caatinga, né? Simbolizada pelo ST. Existe também contato entre a savana estepe, que é a floresta estacional, que nós simbolizamos pelo TN. Existe esse contato triplo, né, entre a savana estepe, que é a floresta estacional. Tá? Esse nós vamos observar, vamos discutir, levar isso para discussão, porque existe um contato aqui, que nós precisamos conversar sobre ele também, espero, no webinar, que é o contato entre a savana e as formações pioneiras, que ele é específico só para a formação com influência marinha, que ele pode acontecer na forma de contato com a savana ou com a caatinga, com a formação de pioneira com influência marinha. Então, isso aqui nos tem dado, tem levantado questões, né, quanto a esse contato. Então, nós podemos ir pensando, né, para levar no nosso encontro, no nosso workshop, para discutir também um pouco sobre essas questões relacionadas aos contatos. Então, aqui, voltando para o nosso área, né, foco lá, que é o Natal, onde nós estaremos e da onde partirá a nossa viagem. Aqui, que eu falei, tem uma pequena porção de contato, mas esse contato, ele é um contato entre a savana estépica e a floresta decidual, né? Nós vamos falar um pouco sobre ele. Então, aqui nós temos a dominância lá da pioneira, uma boa parte com a savana, mas nós temos também uma área de contato bem significativa aqui. Bom, dito, levantado todas essas questões, colocado para pensar essas questões, então, quais seriam nossos desafios, né, quando nós conversamos, né, quais são os nossos desafios? Um desafio para se pensar, né, é a nossa escala de mapeamento. Como retratar, hoje em dia, com mais informações, com mais levantamentos que existem, diferenciações, estudos específicos, essa nossa classificação precisa ser realmente revista, né, com a comunidade, que tem muito a contribuir. Mas como pensar ela na nossa escala? Né, que é de 1 para 250 mil, a nossa de maior detalhe, onde 1 centímetro vai corresponder, 1 centímetro no mapa vai corresponder a 2,5 km. Então, se eu tenho 10 centímetros no mapa, eu já tenho 25 quilômetros. Então, como retratar a vegetação dessa maneira? Então, isso é um desafio, né, uma coisa para a gente pensar. Por isso que ela está colocada aqui. Né? Vamos pensar e vamos abrir a discussão de como nós podemos melhorar, né, retratar de maneira melhor a realidade nos nossos mapas. Como que nós poderíamos melhorar isso, né? Considerando essa escala? Isso é o nosso maior desafio, né? Acredito que é o nosso maior desafio. Né? E vamos passar também para as questões sensuais, né? As questões da nomenclatura da legenda, que é isso mesmo, né? Uma revisão da nomenclatura, está certo? O que pode ser aprimorado ali, né? Esperamos a contribuição da comunidade científica para isso. Né? Há questões também que passam ali. Nós vamos trabalhar ali naquela região costeira e ali passa, né, o limite do bioma.
E ali a formação pioneira ela está incluída, né, no bioma Mata Atlântica, ela faz parte do bioma Mata Atlântica lá por definição, né, por conceito lá, definições que eles fizeram. Então a Mata Atlântica está ali. Ali ela está até bem representada, é mais no sul do Brasil. Então tem questões relacionadas ao bioma, né, com as formações pioneiras que também precisam ser discutidas, esperando contribuição de todos. Né? E esses mapeamentos que nós temos que precisam ser aprimorados, revisados, né? E aprimorados, né? Com as novas tecnologias que apareceram, e para isso nós precisamos de trabalhar de maneira integrada, né? Integrada em todos os sentidos, tanto entre temas, né, como o IBGE com a comunidade externa, a comunidade científica, né, com pessoas que têm mais, vão ao campo também, que podem trazer questões para ser discutida e isso daí acabar refletindo no nosso mapeamento, né? Então, vamos pensando aí como que nós podemos contribuir, como organizar essa discussão, né? Como oportunidade é isso. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né, com esses workshops, que ela, hoje em dia, considerando que boa parte do território está ocupado, tá? Tem áreas muito antropizadas que você não conta nem fragmentos de vegetação. Então, como você tentar retratar, atualizar ou consertar alguma coisa que você não tem, né? Como fazer um levantamento. Então, isso daí, uma das formas seria com a integração dos recursos naturais, que nós já estamos trabalhando no IBGE assim. Então, quando nós vamos a campo para tentar dirimir alguma dúvida, geralmente vão técnicos, né, dos nossos temas, da vegetação, da geomorfologia, dos solos, nós da vegetação, e abrimos discussões, fazemos levantamentos, né, de integração de recursos naturais, tentando entender, né, aquele ambiente e retratar ele da melhor maneira. Então, é um caminho, eu acho que para todos nós, né, pensarmos em conjunto, né, discutir os recursos naturais, não só a questão da vegetação, porque sabe que uma é reflexo, né, do outro, uma retrata, né, na verdade, o outro. E então isso daí fazer esse trabalho não só dentro do IBGE, mas fazer de maneira colaborativa, né, com outros instituições que trabalham com mapeamento, né, e que consigam contribuir, que tem interesse de contribuir, de desenvolver esse trabalho, né, que é o de revisar, né, esse manual, né, tentar atualizar ele e colocando de uma maneira que ele seja entendido e mais usável pela comunidade como um todo, né? O manual ele não pode ficar lá para nós classificarmos a vegetação apenas no tempo, né? Ele precisa de nos adequarmos, fazer revisão, de um aprimoramento constante. É sempre necessário um aprimoramento constante à medida que o conhecimento vai avançando. E então isso é uma grande oportunidade de trabalhar em grupo, né? De fazer esse trabalho junto com vocês, né? Não sei se me expressei bem, mas a ideia é levantar essas questões relacionadas à classificação do IBGE, como que ele trabalha essa classificação, como que ela foi pensada, né? E nós temos isso, né, como ponto de partida para a discussão, para melhorar. Tá? Eu agradeço a confiança da minha equipe de me colocar como porta-voz e espero encontrá-los no workshop em breve. Obrigada. Muito obrigado, Liane. Então, acho que isso é uma das questões fundamentais, né, que a gente tem para discutir do ponto de vista da cartografia da vegetação, né, algumas dessas questões que a Liane levantou, sobretudo do ponto de vista da padronização também, né, do procedimento, de legenda, são questões importantes. Para quem não conhecia o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, a gente pode conhecer mais um pouco agora com a apresentação da Liane, principalmente essa parte das formações pioneiras. A unidade de vegetação que sofre uma pressão muito grande. Né? Cerca de quase 70% da população do Rio Grande do Norte habita municípios ali do litoral, né? Então, vivendo em contato com essas formações. Então, todo o resultado do trabalho que é feito nessa parte da vegetação termina sendo fundamental,
né, para que a gente possa organizar nossa vida em sociedade. Então, eu gostaria de perguntar, Luciana e Anderson, vocês querem falar mais alguma coisa? Complementar? Então, pode falar, fique à vontade. Não, acho que a Liane deu o recado, que é apresentar a classificação e que estamos muito ansiosos, né, pelo trabalho no workshop em agosto. Anderson? Não, nada a acrescentar, eu acho que ficou, pelo menos, a mensagem era essa, né, como que a gente mapeia os diferentes tipos de vegetações que ocorrem no país, e eu acho que foi importante esse relato da Liane, mostrando que, dependendo do tipo de vegetação, ela ocorre num lugar, em termos de área, é inexpressivo, mas dependendo de onde você esteja trabalhando, essa inexpressividade diária, ela muda, e as vegetações de transição, elas são muito importantes, né? Além de ocorrer em grandes áreas no país, elas, exemplo aí do Rio Grande do Norte, né? Um contato triplo, né? Então, é bem interessante, acho que vai ser legal esse workshop. Que bom. Então, eu acho que eu posso encerrar aqui, né? Mais uma vez eu agradeço, né, a equipe da seção de vegetação do IBGE, né, especialmente a Liane, né, que trouxe para a gente essa contribuição. Convido, né, a todos e todas que possam estar participando do nosso workshop, né, que vai ser lá no dia 7 de agosto, no campus da UFRN, né, em Natal, junto com o Simpósio Nacional de Geomorfologia. Então, quem puder participar, vai ser um momento de discussão muito importante. Tá bom? Então, até lá.